5, 4, 3, 2, 1, fire. Hoje faz 80 anos que essa atrocidade aconteceu. A bomba atômica lançada pelos Estados Unidos contra uma cidade destruiu 100 mil vidas num piscar de olhos no dia 6 de agosto de 1945. É uma tragédia que a humanidade se recusa a lembrar durante 363 dias do ano. E hoje é dia de rememorar esse acontecimento absolutamente trágico que pegou um país praticamente destroçado, o Japão, para aplicar nele um teste, né, do pior que a espécie humana pode produzir, de terror, de mortes e de sofrimento. Essa tragédia ecoa até hoje, e hoje é dia de lembrar a bomba de Hiroshima. Então, assim começa o nosso Desperta de hoje, que é dia 6 de agosto de 2025, uma quarta-feira tensa, precedida por uma terça-feira em que o Brasil estava uma completa zona com a paralisação dos trabalhos forçada pelos bolsonaristas na Câmara e algumas dúvidas no horizonte sobre a justeza ou não da prisão domiciliar de Bolsonaro. É disso que nós vamos falar durante o programa de hoje, lembrando também que nesta data começa o tarifaço de Donald Trump e de Bolsonaro para tentar demover a justiça brasileira do julgamento daquele que chefiou a tentativa de golpe de Estado fracassada no Brasil em 2022. Então estamos começando agora e hoje, gente, olha só, eu tenho uma surpresa para vocês aqui. Durante o último mês, houve muitas manifestações na nossa área de chat aqui, falando sobre uma suposta conspiração contra uma pessoa que trabalha aqui no ICL. Uma pessoa muito querida que trabalha conosco aqui já há bastante tempo e que vem se consagrando como um excelente comentarista de esportes. E todo mundo perguntando, cadê o Alex? Onde é que está o Alex? O que vocês fizeram com o Alex? Só porque o Alex começou a brilhar no Desperta, o pessoal já apagou o luminoso dele? Bom, hoje eu tenho que esclarecer esse mistério. Mas eu vou chamar uma pessoa que é o principal alvo dessa campanha infamante toda. Alex Amorim, bom dia. Meu querido Alex, aparece aí na tela para nós, por favor. Tudo bom, Alex? Bom dia, Bom dia, Alex. Panunzo, bom dia, comunidade. É o primeiro Bom dia depois dia. dessa volta de férias, perdão aqui a demora. Alex, mas foi tanta gente achando que você tinha sido defenestrado, que não sei o que mais. O que aconteceu que você ficou fora esse tempão todo? Então, eu peguei 30 dias de férias, né, Panunzo, para desaparecer um pouco a mente, assistir uns filmes, algumas séries, tentar virar influenciador digital no TikTok e no Instagram. E Conseguiu? foi 30 dias de descanso, Panunzo. Conseguiu virar TikToker? Tô tentando. Tá tentando, né? TikToker do Palmeiras, hein, gente? Alex, ontem eu estava falando aqui com o Sato, nosso diretor. O Sato é muito discreto, não quis aparecer no ar aqui. Eu insisti muito, mas ele não quis. E nós perdemos nosso espaço para falar de futebol, porque eu não entendo nada, não vou me meter com isso. Você sabe muito bem, né? Sim. Mas que coisa espetacular que foi esse dia de anteontem, o dia 4, ficou marcado na história, porque o Neymar voltou a fazer gol. O que aconteceu? Ele voltou a gostar de futebol? Sim, Panunzo, lembrando que depois dessa parada da Copa do Mundo, o Neymar acho que se preparou fisicamente e é o segundo jogo seguido que ele tá fazendo gol. Ele fez um gol de pênalti contra o Juventude, que o Santos ganhou de 3-1 e deu um respiro na classificação e saiu fora da zona de rebaixamento. Então o Neymar parece que voltou a querer jogar futebol, Panunzo. Olha, milagre também acontece, hein? Sim. Ô, Alex, por falar em jogo, hoje tem jogo do Palmeiras. E aí, hein? Jogão difícil contra o Corinthians. Como é que vai ser? Como é que tá o coraçãozão velho aí? Então, semana passada foi um jogo atípico, o Palmeiras jogou bem, o Corinthians com o gol do Memphis Depay fez o gol que deu a vantagem. Hoje eu acredito que o Palmeiras ganha de 2-0, que é a vantagem padrão pra gente conseguir passar sem ser nos pênaltis. Então eu tô falando muito mais pelo torcedor, porque hoje vai ser um jogo difícil. Eu já acordei até meio ansioso para as 9h30, Panunzo. Quase que ele não vem trabalhar hoje também, viu, gente? Esticando Sim. mais um dia, mas o dia ruim para ele vai ser amanhã. Palmeiras tem que fazer 2 para sair do rame-rame. Sim. Beleza, Alex, ó, feliz que você está de volta, o pessoal aqui no nosso chat também está feliz com a sua volta, está explicado, gente, não tinha nada demais, era só férias mesmo, tá? O Alex está aqui, continua brilhando como nosso advisor de esportes aqui do Desperta.
Valeu, Panunzio, muito Então, bem obrigado. voltado, Alex. Qualquer coisa estou aqui, Panunzio. Vamos nessa. Muito obrigado, vamos nessa. Gente, começando como todo dia com a meteorologia, né? Hoje temos um dia aqui com menos ocorrência de fenômenos climáticos e meteorológicos graves aqui no país. Então, as áreas assinaladas pelo INMET no mapa do nosso país aponta apenas isso aqui, olha, no extremo oeste brasileiro, em parte do sul do Amazonas e no estado do Acre, tem aqui um aviso de chuvarada. No litoral do Amapá até a metade oeste do litoral do Maranhão, outro alerta, né? Nós temos aqui no litoral do Nordeste acumulado de chuvas, continua chovendo nas capitais do Nordeste. E aqui em São Paulo, chuvas intensas previstas para hoje. Já começou, quando vim aqui para o ICL hoje de madrugada, uma chuvinha fina aqui, mas chata pra caramba, já começava a criar os primeiros problemas com os semáforos de São Paulo, né? Que toda vez, os semáforos aqui não são a prova d'água, tá? Só funciona quando está seco, né? E como esse foi um inverno muito molhado, nós tivemos problemas muitas vezes aqui, estamos tendo hoje também, os congestionamentos já começam com o fim das férias escolares e, né, essa chuva extemporânea caindo aí. E vai chover mais durante o dia de hoje, né? Então já vimos aqui, olha, todo o centro do Brasil com tempo bom hoje, né? Em alguns lugares umidade muito baixa, no centro-oeste, na região do Distrito Federal, Mato Grosso, né? Nas áreas de Cerrado, a seca campeia. E vamos ver agora as temperaturas aqui, porque o frio voltou, né? Olha, nós temos aqui, nessa área verde aqui no sul, do norte do Rio Grande do Sul, nos estados de Santa Catarina e Paraná praticamente inteiros, nós teremos previsão de chuvas durante o dia, com mais intensidade aqui no estado de São Paulo, né? Na região da capital e do litoral. Deve chover bastante hoje e essa condição segue até o Rio de Janeiro. Vamos ver as temperaturas que voltam a baixar, hein? Aqui nessa região central do Brasil. Em Porto Alegre, o dia começou com 12 graus e a máxima vai a 18. Em Curitiba, em Florianópolis, aliás, vai de 15 até 20 nas horas mais quentes. Em Curitiba, de 12 a 19. Aqui em São Paulo, de 13 a 21 graus Celsius e no Rio de Janeiro, tempo nublado, algumas pancadas de chuva, 15 graus de mínima, 24 de máxima, tá? Lá em Campo Grande, temperatura amena, né? Máxima de 26, com o dia começando com 15 graus. Em Goiânia, de 15 a 32 vai ser a variação e em Brasília, de 13 a 28 graus Celsius. No restante do país, temperaturas dentro da média, não há o que falar, tá bom? Pessoal, vamos começar o dia. Hoje é um dia complicado para a história do Brasil. Talvez esse dia, 6 de agosto, vá para os livros de história, né? Porque é o dia em que a economia brasileira começa a ser torpedeada pelo tarifaço do Trump. E, coincidentemente, os Estados Unidos marcaram o início dessa guerra para valer comercial na data em que eu disse lá no começo do programa, a data do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, que hoje completa 80 anos, né? E a gente sabe que, obviamente, não dá para comparar as duas situações, mas a perversidade americana a gente pode sim colocar como elemento da cena presente nesses dois momentos da história, né? Então nós temos hoje um dia que começa com muita tensão, tá? Não se sabe exatamente onde vai dar isso, mas se sabe como é que começa. E começa da maneira como o jornal Valor Econômico noticiou na sua manchete hoje, na sua página principal na internet, que eu vou mostrar para vocês agora. Alex, pode botar no ar. Beleza. Tarifaço dos Estados Unidos sobre o produto do Brasil entra em vigor hoje com cerca de 700 exceções, mas são 3.800 produtos sujeitos a essa tarifa, tá? O número de produtos inseridos na lista é muito maior do que o número de exceções, mas o valor das mercadorias representado por essas 700 exceções corresponde a mais ou menos 60% de tudo que é exportado pelo Brasil. Vou ler aqui para vocês um trechinho da manchete do Valor Econômico. Anunciada no último dia 9 de julho, uma carta assinada pelo presidente dos Estados Unidos, entra em vigor nesta quarta-feira a sobretaxa de 50% sobre parte das exportações brasileiras para o mercado dos Estados Unidos. As vendas já haviam recebido uma tarifa adicional de 10% há cerca de 2 meses e não há um canal aberto de diálogo sobre a mesa para saber o que os americanos querem como compensação por essa sobretaxa. Os únicos sinais dados pela Casa Branca foram o interesse em colocar em negociação a retirada do processo no qual Jair Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado, que está em curso lá no Supremo Tribunal Federal, o acesso a certos minerais críticos e a regulação das grandes plataformas digitais americanas, né?
Então, esse é o clima que ronda esse assunto, né? Pouquíssimo diálogo por enquanto, apesar das tentativas brasileiras aqui, os canais estão obstruídos. E tem muita tensão e muita expectativa acerca de um eventual e necessário contato que deve acontecer em algum momento direto entre o presidente Lula e o presidente Trump lá nos Estados Unidos, né? Mas, por enquanto, a diplomacia dos dois países está cheia de dedos, né, preferindo armar um círculo de proteção para que não haja o que já aconteceu outras vezes, quando o tosco do presidente dos Estados Unidos humilha os seus contendores. Lula não admite isso, o Brasil tem adotado uma postura bastante altiva, né? E ontem o Lula falou que não vai ligar para o Trump para negociar nada, mas pode ligar a ele para quê? Para saber o que ele pensa sobre a questão ambiental e convidá-lo para vir para a COP30. É o vídeo que a gente vai ver agora, o Alex vai botar para a gente no ar. Por favor, Alex. Não, é o vídeo esse vídeo último que eu mandei para você. Não. É o vídeo do Lula dizendo que não vai ligar para o Trump, tá? E cópia. Então vamos lá. O Alex vai botar para ele. Aqui a ordem da gente faz na hora, tá? Então não repare nesses pequenos atropelos aqui, não. Vai lá, Alex, bota para nós. Eu não vou ligar para o Trump para comercial, não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, que eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Pois é, ontem teve muitas falas sobre soberania brasileira, né? E que é um tema que está absolutamente em voga, né? No momento em que o Brasil sofre um assédio de brasileiros contra os seus próprios interesses, que é o que a gente está vendo a partir dessa articulação do filho do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, e desse estelionatário chamado Paulo Figueiredo, que está fugido da justiça brasileira lá nos Estados Unidos, porque aplicou um golpe gigante aqui e hoje posa de paladino da política brasileira. É impressionante como tem certas vilanias, né, que acabam transformando os vilões em celebridades. É o caso desse Paulo Figueiredo, nepo baby da ditadura brasileira, porque é neto do general Figueiredo, aquele que gostava mais do cheiro do cavalo do que o cheiro do povo brasileiro. E eu vou começar aqui com uma fala de ontem do ministro Haddad, dizendo que o Brasil não é quintal de ninguém. Roda para nós, por favor, Alex. Nós queremos fazer parcerias. Não é só com a China, é com a Europa. O presidente tem dedicado grande parte da sua agenda ao acordo União Europeia-Mercosul. Nós não estamos olhando só para a Ásia, nem só para os BRICS. Nós estamos olhando para o mundo todo, porque o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil é grande demais para ser colônia, satélite de quem quer que seja. O presidente Lula ontem também falou sobre a questão da soberania, e é exatamente o vídeo que a gente vai ver agora, só para não atrapalhar aqui o Alex. Alex é o último da nossa relação, e Lula soberania. Roda para a gente, por favor. Tem muita gente que fala muito em democracia, achando que democracia é apenas o direito de votar. Mas a democracia não é apenas o direito de votar. A democracia é também o direito de votar, é você fiscalizar, é você saber o que faz um deputado, é você acompanhar a votação, é você saber o que faz um senador, o que faz um governador, o que faz um prefeito, o que faz um vereador, porque se a sociedade não tomar conta disso, a tendência natural é a política ficar cada dia pior, cada dia mais desacreditada, a ponto da gente ver acontecer num mundo que até ontem vivia na base do multilateralismo, que foi a melhor coisa criada depois da Segunda Guerra Mundial, destruindo para que se pudesse fazer a negociação individual entre país com país. Não é possível o mundo dar certo se a gente perder o mínimo de senso de responsabilidade, do respeito à soberania, à integridade territorial, à Suprema Corte dos países, ao Poder Judiciário como um todo, ao funcionamento do Congresso Nacional. Se nós passarmos a dar palpite sobre as coisas que acontecem nos outros países, nós estamos ferindo uma palavra mágica chamada soberania, que é o que faz a gente lutar e defender o nosso país. Pois é,
é triste ver mesmo, né? Um país que tem sido vilipendiado, foi uma palavra que foi usada ontem em Brasília, várias fontes pronunciaram essa palavra, vilipêndio, né? Que é o que está acontecendo hoje com relação à situação política do Bolsonaro. Para livrar um criminoso da cadeia, né? Os bolsonaristas se meteram em uma série de atos que, olha, absolutamente injustificáveis à luz da história, né? Afinal de contas, o Brasil é uma democracia, todo mundo sabe disso, é uma democracia permissiva que permite, inclusive, que pessoas se manifestem abertamente contra o governo e façam até campanhas odiosas, campanhas que criam, de fato, problemas para o país, sem que haja o cerceamento das suas manifestações, a não ser em casos excepcionais. E eu queria lembrar aqui para vocês que, olha, que está um alarido aí, estridente, em torno dessa história de o ministro Alexandre de Moraes ter tirado o telefone celular do Bolsonaro, impedido ele de usar o telefone. Quero lembrar para vocês o seguinte: nós estamos cansados de noticiar aqui que o Brasil precisa bloquear o celular em presídio. Por quê? Porque preso não pode falar ao telefone, porque preso não pode navegar na internet, porque preso não tem direito à liberdade de expressão no Brasil porque cometeu um crime e está isolado da sociedade, né? Por que que o Bolsonaro, que está preso cautelarmente, teria direitos que os demais presos brasileiros não têm? Inclusive preso em medida cautelar, porque 40% dos encarcerados no Brasil não estão julgados. É a mesma situação de Bolsonaro. E agora, essa comoção em torno da liberdade de expressão de um prisioneiro da lei, tá? Ainda que em regime cautelar, porque a todos os demais não é franqueado o direito de navegar na internet ou de dar entrevista ou nada disso. Mas Bolsonaro não, é um cidadão que tem direitos especiais, afinal de contas ele tem sangue azul, ele é um nobre, ele precisa ser tratado como alguém que pertence a uma casta diferente da casta do resto da população, que é privada dessas coisas todas. Então fica aqui no ar o meu estranhamento de por que há tanta comoção assim e se, caso seja restituído a Bolsonaro o direito de ir para as redes sociais, de navegar, de falar bobagem no TikTok, no Twitter, no YouTube, se a gente também vai dar o mesmo direito para os demais presos, né? Imagina o que vai virar esse país aqui. Se a gente sabe aqui que é uma tradição na vida da crônica policial brasileira, que presos utilizam esses meios, inclusive, para manter o circuito dos crimes e organizam, por meio do uso ilegal dessas plataformas de comunicação, toda a estrutura de grupos perigosos, como, por exemplo, PCC, Comando Vermelhos, Amigos dos Amigos e Companhia Limitada. Então fica aqui a pergunta: Bolsonaro é diferente de quê nessa mesma situação, né? É diferente de quem? De que preso cumprindo medida cautelar? Por que ele teria direito a navegar nas redes sociais, dar entrevista, falar ao telefone e ainda fazer a agitação política golpista que tem feito, se a todos os demais encarcerados brasileiros é negado qualquer um desses direitos? Por que o Bolsonaro vai ser tratado de maneira diferente? Se é, perante o rigor da lei, né, apenas mais um criminoso em processo de julgamento que em nada se distingue dos demais, apenas pela tipologia criminosa que lhe é imputada, né? Então vamos lá, olha só, o que está acontecendo no Congresso Nacional, por exemplo, é algo insólito, né? O PL, deputados do PL, senadores do PL, praticaram aquilo que eles queriam fazer contra o Supremo Tribunal Federal. Eles tomaram o espaço no parlamento, ocuparam as mesas e não deixaram andar os trabalhos parlamentares durante o dia de ontem, né? É um golpe parlamentar, é o que foi denunciado ontem. Eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu num vídeo que eu preparei aqui, para que vocês tenham uma ideia do que estava acontecendo dentro do plenário da Câmara e do Senado, na voz dos próprios parlamentares. E vou pedir para o Alex rodar para a gente já esse VT, que é o VT Motim Câmara. Por favor, Alex. Pessoal, estamos aqui na mesa da Câmara dos Deputados, tá? Aqui, Jorge. Nós ocupamos a mesa e nós não vamos permitir, né, Carol? Nós não vamos permitir que abra a sessão. Se depender da gente, nós vamos fazer de tudo para obstruir. Totalmente, não ter exceção. Até que se faça um acordo para pautar anistia, a PEC 333, que é o fim do foro, e o impeachment do Alexandre de Moraes. Gente, que palhaçada e que ridículo.
É isso que está acontecendo aqui em Brasília hoje. Nós chegamos para trabalhar no primeiro dia pós-recesso e os parlamentares da extrema-direita sequestraram a cadeira do parlamento brasileiro. Sentaram na mesa da presidência e estão impedindo a sessão de ser aberta. Eu vou mostrar para vocês ele sentado na cadeira com a boca tapada, num gesto ridículo, dizendo que estão tapando a boca deles, mas na verdade eles estão tapando a nossa própria boca. Estão aqui sentados de maneira golpista, que é o que são, na mesa da presidência, impedindo a ordem do dia de ser iniciada, porque querem colocar os interesses da família de Bolsonaro acima dos interesses do Brasil. Estão em obstrução. Dizem que não vão permitir que nada aconteça. Por vezes, não votar nada no plenário da Câmara dos Deputados pode até ser bom para os trabalhadores, porque aqui se ataca muito o direito dos trabalhadores. Mas será uma desmoralização se o presidente Hugo Mota tolerar esse tipo de obstrução que fere a autoridade dele. Até porque o que eles estão fazendo é protestando pela prisão de um criminoso, alguém que descumpriu decisões da justiça. Para não falar que é uma vergonha, essa gente que está aqui foi para a praça, foi para a rua no final de semana para apoiar os ataques de Trump ao Brasil. Isso aqui é um atentado contra o parlamento. Isso aqui é um ataque à democracia. Mais um ataque. Mais um. Isso é uma vergonha. Vocês estão desesperados e fazem isso. Isso aqui é a continuidade do 8 de janeiro. É a continuidade. Esses deputados são bolsonaristas, todos eles, bolsonaristas. Esses deputados chamaram o Centrão para subir com eles e não conseguiram. Só os bolsonaristas estão impedindo o trabalho da Câmara dos Deputados. Vandalizando mais uma vez a Câmara de Deputados, impedindo os trabalhos, impedindo que a gente esteja aqui para fazer o que a gente foi eleito para fazer, que é trabalhar. E a risada faz... Esse que aparece com tudo tapado aí é o deputado Zé Medeiros do Mato Grosso, e a risada foi um efeito introduzido pelo Guga Noblar ontem na conta dele no Twitter, quando falou sobre essa manifestação aí, né? O fato é que é o seguinte, eles ficaram isolados ontem lá na Câmara, né? E, enfim, criaram toda essa confusão, tomaram para si de assalto o poder ali, disseram que não vão abrir mão dessa posição, passaram até a madrugada ali, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Mas vamos rememorar aqui como é que isso tudo começou? Eu vou botar aqui para vocês, põe no ar, por favor, a projeção, tá aí, olha, alguns posts aqui, principalmente no Twitter, né, no X, o deputado Zucco, bolsonarista, dizendo assim, olha, pareciam, né, que estavam de novo tomando a Praça dos Três Poderes do dia 8 de janeiro. Urgente, ocupamos a mesa do Senado na Câmara. Vamos recuar até que a democracia seja respeitada nesse país. Até parece que numa ditadura uma cena como essa seria tolerada. É verdade ou não é? Então vamos lá, o ato de heroísmo do deputado Zucco e de outros que você viu aí. A propósito disso, nesse vídeo, quem é que falou? Bia Kicis, Érica Hilton, Orlando Silva, Lindbergh, Raymond, Carol D'Artora e, por último, não falou nada porque estava, né, todo... cheio de tarjas na boca aí, nos olhos e tudo mais, deputado José Medeiros, lá do Mato Grosso, tá bom? Acontece o seguinte, a julgar pelos memes que circularam nas redes sociais, a direita mesmo começou a criticar certos parlamentares, né? Por exemplo, Ciro Nogueira, né, presidente do PP, do Progressistas. Está aí o que circulou ontem a respeito dele, porque o Ciro adota um discurso e outra prática. Esse cara morre de medo do Supremo. Por quê? Cheio de problemas para enfrentar com esse tribunal, tá? Então, ele não é um dos signatários do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Está sofrendo uma pressão enorme da base eleitoral lá dos fanáticos da extrema-direita para que ele assine, afinal, aquilo que pede, né, que é a instalação de uma CPMI, a mudança da legislação para tirar o foro especial do Supremo Tribunal Federal, mas só que não assina. E aí estão aí essas mensagens correndo na internet. Senador Ciro Nogueira, estamos aguardando sua assinatura para o impeachment do Alexandre de Moraes. Marquem o Ciro Nogueira nos comentários e pressionem nas suas redes sociais. A mim não surpreende, sabe por quê? Porque, afinal de contas, o Ciro Nogueira já foi lulista lá para trás, não faz muito tempo, né? Então ele é um cara que muda de posição conforme a sua conveniência. Mas o fato é que esse golpe parlamentar que obstruiu o início, a volta dos trabalhos do Congresso, recebeu
uma sanção do presidente da Câmara, Hugo Mota. Ontem, Hugo Mota agiu como presidente da Câmara, né? Até me surpreendi com isso aí. Vocês vão ver aqui que ele fez algumas manifestações, ele estava na Paraíba, ele não estava em Brasília, mas desmarcou a sessão, mandou acabar com a palhaçada e mandou essa tuitada aqui. Acompanho a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Câmara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que será sempre definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento. Mas o Hugo Mota entrou mesmo no foco da artilharia bolsonarista porque falou antes que a decisão do Supremo afetava o Bolsonaro e tinha que ser respeitada. Isso foi entendido como uma gravíssima ameaça ao bolsonarismo, né? No Senado aconteceu a mesma coisa, com o senador Magno Malta sentado lá na cadeira de presidente, usurpando, né, o simbolismo daquela posição, e isso gerou uma nota de repúdio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está aí na sua tela. Nota à imprensa, vou ler para vocês. O parlamento tem obrigações para com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das mesas diretoras das casas, que inviabiliza seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo para que o Congresso siga cumprindo a sua missão em favor do Brasil e da nossa população. Realizarei uma nova reunião com os líderes para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado e da Câmara Federal. E aí ele assina Davi Alcolumbre, né? Davi Alcolumbre. E olha, só que ninguém sabe como é que vai ser o dia de hoje. Tem aqui algumas informações. Eu vou tirar essa projeção aqui da tela para que você possa acompanhar comigo aqui o que está acontecendo por lá. Porque a noite foi tensa, tá? Os bolsonaristas, eles permaneceram durante a madrugada por lá, né? E não estão dispostos a sair. Hoje tem a reunião de pauta do Hugo Mota e já disseram que não vão. Então está criado aí um impasse grave. O que vão fazer agora? Será que o Hugo Mota vai chamar a segurança para tirar os colegas lá da posição da mesa? Será que vai abrir um outro plenário para poder dar andamento aos trabalhos da Câmara? Improvável, né? De qualquer forma, a ordem ele tem que ser restabelecida, porque esse movimento de obstrução ilegítimo, que é um movimento de ocupação indevida das posições de comando da Câmara e do Senado, ele tem que acabar. Afinal de contas, o parlamento brasileiro está vivendo um momento muito grave e essa palhaçada de meia dúzia de bolsonaristas não pode ter espaço por lá, não é verdade? Eu vou falar muito mais sobre isso, mas eu preciso abrir espaço aqui para mostrar para vocês como é que estão as manchetes no nosso site aqui do ICL. E nós temos aqui agora, a partir das 7 horas, quando mudou aqui a nossa primeira página, as informações do dia de hoje. Vou mostrar para vocês. A primeira matéria do dia: tarifaço já está valendo, 10 mil empresas brasileiras serão afetadas, nós já falamos sobre isso, então não preciso mostrar para você o que significa essa notícia, porque nós já temos essa informação. Mas nós temos uma notícia exclusiva aqui. Vocês sabem que o ICL vem perseguindo, desde o dia em que aconteceu, esse fenômeno, né, no mercado financeiro, em que indica que algumas pessoas tinham informação privilegiada do que iria acontecer no dia da cartinha do Trump sobre o tarifaço, né? E houve um movimento de especulação no mercado financeiro, sinal de que havia informação privilegiada. E hoje o site do ICL, o iclnoticias.com.br, volta ao assunto com esta reportagem que você está vendo aí na sua capa. E eu vou passar a matéria para que a gente possa ter uma ideia do que aconteceu. As suspeitas, que antes eram apenas indicadoras de que alguma coisa podia ter acontecido, agora ganham o reforço desta informação aqui que está no nosso site hoje, né? Matéria da Débora Maganha e do Kleber Lourenço. O que nos conta essa reportagem? Contratos de dólar futuro negociados na Bolsa em volumes de centenas de vezes acima da média chamaram a atenção do mercado financeiro por terem sido registrados poucas horas antes de um anúncio crucial da Casa Branca. Na tarde do dia 30 de junho, às 15 horas,
o governo norte-americano comunicou o adiamento da aplicação de tarifas contra o Brasil. Decisão com potencial para provocar variações expressivas na taxa de câmbio e gerar ganhos imediatos para quem estivesse posicionado corretamente. A proximidade temporal entre essas negociações e o anúncio levantava sinais de alerta para autoridades e analistas do mercado. Somando apenas as operações de maior porte realizadas antes das 15 horas via mesas do BTG Pactual e da Tulet-Prebon, foram 24.430 contratos de dólar futuro do tipo DOL-Q25. Cada contrato representa 50 mil dólares, totalizando então 1.221 bilhões em valor da moeda nacional real. Esse volume distou de forma acentuada da média do dia de apenas 9 contratos por transação. Então eu vou repetir aqui para vocês. Foram 24.430 contratos somente nessas duas corretoras, né, na do BTG e na Tulet-Prebon, tá bom? Esse volume distou, então, diz aqui a reportagem, de forma acentuada da média do dia, repito, de apenas 9 contratos por transação e também dos padrões verificados em outros pregões. O pico ocorreu às 12 horas e 29 minutos, quando a mesa do BTG intermediou 4 ordens sequenciais de 5.000, 5.000, 5.000 e 4.930 contratos. Então, somando tudo, 19.930 contratos, tá? Desses 24 mil que a gente mencionou, que foram executados com diferença de apenas 47 milissegundos, totalizando, como eu falei, 19.900 contratos. Um pouco mais cedo, às 10 horas e 42 minutos, a Tulet registrou uma única operação de 4.500 contratos, volume 497 vezes maior do que a média diária. Ordens acima de 1.000 contratos também foram identificadas pelas mesas da BCG Liquidez e da CM Capital, sempre antes das 15 horas. Embora as operações vultosas possam ocorrer por razões legítimas, como, por exemplo, o hedge cambial, né, que é o seguro do dólar, ou a realocação de portfólio, a concentração extrema em um curto espaço de tempo e a coincidência com um evento de alto impacto econômico e político reforçaram a necessidade de apuração. Além disso, a execução em milissegundos sugere o uso de sistemas de negociação de alta frequência, geralmente operados por grandes players institucionais, né? E aqui o Kleber e a Débora fazem uma comparação com o que acontece nos outros dias normais do pregão, né? O que eles contam para a gente aqui? A análise de pregões anteriores e posteriores mostra que o dia 30 de junho foge completamente do padrão. O dia 30 de junho deste ano, tá? Não é uma efeméride que se repete a cada 30 de junho. Em outros pregões de junho e julho, os volumes negociados por essas mesas foram bem menores e diluídos ao longo do dia. No dia 31 de julho, primeiro pregão depois do anúncio da Casa Branca, o total negociado pelas mesmas mesas despencou para apenas 570 contratos. Lembre-se que nós tivemos 24.400 no fatídico dia do tarifaço, tá bom? A queda foi de 97%. Essa mudança abrupta reforça a percepção de que as operações do dia 30 estavam diretamente relacionadas à expectativa ou ao conhecimento prévio da decisão. Gravíssimo estudo que eles nos contam aqui, né? Pela gravidade, isso merece um pouco mais de atenção e eu vou continuar aqui contando para vocês o que a Débora e o Kleber nos disseram aqui no site do ICL. No Brasil, a Lei 6385 de 76 proíbe o uso de informação relevante não pública para obter vantagem do mercado. Posicionar-se com base em dados estratégicos antes da divulgação configura crime de insider trading, né? Informação privilegiada, que é sujeita a sanções severas. No caso do 30 de junho, a magnitude das ordens, a sincronia com o anúncio e a ausência de um padrão similar nos demais pregões, reúnem indícios típicos para justificar a abertura de investigações pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Ministério Público Federal. Movimentações desse porte, especialmente antes de anúncios de grande impacto, podem provocar distorções significativas em preços e prejudicar investidores que não têm acesso a essas informações. No mercado de câmbio futuro, oscilações abruptas afetam desde fundos de investimento atrelados ao dólar até empresas com contratos de importação e exportação indexados à moeda americana, com impactos em cadeias produtivas inteiras. Casos suspeitos de insider trading corroem a confiança do sistema financeiro, tornando imprescindível uma atuação rápida e efetiva
dos órgãos reguladores. E aí vem a pergunta, será que vai acontecer? Será que o Conselho Monetário Nacional, a Comissão de Valores Mobiliários e as autoridades que fazem o papel de guardiões da moeda vão se interessar por investigar esse tipo de coisa? Nos Estados Unidos, uma investigação semelhante não prosperou, né? Vamos ver o que acontece por aqui, uma vez que tudo isso aponta para um fato que merece uma investigação criteriosa, mas não há provas sólidas de que tenha acontecido. E é provável que não haverá mesmo, porque afinal de contas ninguém vai contar aqui que recebeu essa informação antes dos outros, não é verdade? Vamos voltar para o noticiário político agora. Saímos aqui do rame-rame, né, dos amigos do Bolsonaro que receberam essa informação e vamos falar sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro. O que está acontecendo lá em Brasília? Ontem o jornal Folha de São Paulo publicou um editorial dizendo que o Bolsonaro tem direito à liberdade de expressão. Não sei porque que a Folha nunca disse isso com relação a nenhum outro encarcerado do sistema penitenciário. Mas o Bolsonaro, a Folha tem defendido cada vez mais vigorosamente, né? E saiu com esse editorial. Logo depois, a Mônica Bergamo, que é uma jornalista séria, que eu prezo bastante e confio bastante nela, saiu com a informação de que a prisão do Bolsonaro tinha causado mal-estar no Supremo Tribunal Federal, né? Os jornalistas se apressaram em checar, mas a Juliana Dalpiva, nossa super repórter aqui, foi a campo e anotou o mesmo fenômeno, tá? Então está aqui na tela para vocês, olha, a decisão de Moraes por prisão domiciliar de Bolsonaro preocupa ministro do Supremo Tribunal Federal. A Mônica Bergamo afirmou que ela causou mal-estar, né? E que ela poderia ser revista pelos colegas dinamitando aí um pouco, corroendo um pouco da credibilidade e do vigor do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o que foi que a Juliana Dalpiva apurou, para que a gente possa saber qual é exatamente o clima lá em Brasília. A Juliana nos conta aqui no site do ICL que a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF de colocar o Jair Bolsonaro em prisão domiciliar aconteceu devido à violação de medidas cautelares e surpreendeu os ministros da Corte que souberam da medida pela imprensa, em sua maioria. A falta de comunicação interna depois da decisão causou constrangimentos e preocupação entre ministros que costumam concordar com Alexandre de Moraes. O relator do caso não é obrigado a informar, mas em caso de medidas graves, os ministros costumam avisar das decisões. Também não é obrigatório por lei e por isso então a medida não foi submetida à primeira turma, né, que cuida dos casos relativos aos processos do Bolsonaro. Os ministros não são necessariamente contrários à medida e não vão ceder a nenhuma chantagem dos Estados Unidos, mas não gostaram de ser surpreendidos com a prisão domiciliar do ex-presidente, já que essa medida gera efeitos para toda a corte. A expectativa de que a defesa de Jair Bolsonaro, fará, e é provável que faça um pedido de habeas corpus em breve. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a perspectiva dos advogados do Bolsonaro. A coluna da Juliana Dalpiva apurou que o clima dos próximos dias dará o tom dos próximos passos e da avaliação desse habeas corpus quando ele for apresentado. Bolsonaro estava chegando em casa e ela passa a descrever aqui o que foi que aconteceu, né? Por volta das 18 horas, acompanhado de 2 seguranças, os agentes da PF o abordaram, pediram o telefone celular, ele relutou em assinar a ordem de prisão domiciliar, mas logo se curvou, entregou o telefone que está para ser periciado, já foi encaminhada a perícia. É o que nos conta aqui a Juliana Dalpiva. Portanto, há um climão lá em Brasília, né? Esse clima é um clima que os jornalistas conseguiram perceber e hoje, possivelmente, isso vai gerar alguma consequência. É provável, segundo fontes consultadas aqui pela nossa produção, que esse habeas corpus seja apresentado durante o dia de hoje, né? Porque o assunto está muito quente, por enquanto. Olha, e outras reações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Há 2 versões sobre essa história que eu vou falar agora. Uma, que é a versão pública e notória, o Eduardo Bolsonaro, que eu não chamo mais de bananinha por razões óbvias, né? Ele ontem deu uma entrevista para a CNN e foi uma entrevista estranha, porque ele se apresentou lá como uma pessoa minimamente equilibrada, né? Coisa que todo mundo sabe que ele não é. Então vamos lá para o que foi que ele falou. Mostra para nós aí a manchete, por favor, aqui no site do ICL. Olha, manchete é essa aí. Eduardo Bolsonaro pede pausa em sanções aos Estados Unidos após prisão de Bolsonaro, disse à CNN. Vamos ver o que foi exatamente que aconteceu.
Depois da decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, na segunda, o deputado Eduardo Bolsonaro e o estrupício do Paulo Figueiredo intensificaram articulações dos Estados Unidos para tentar conter eventuais sanções ao Brasil e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parece paradoxal, né? Mas na verdade não é. O que explica isso aqui? É que a direita brasileira está sofrendo um grande desgaste com essa história toda, né? E pegou mal para eles, é fato isso. Talvez tenha notado esse mal-estar criado por ele entre os próprios pares aqui no Brasil para justificar um recuo que depois ele negou. Vamos voltar ao texto aqui. Segundo a apuração da CNN, o pedido feito à Casa Branca incluiu uma pausa nas represálias contra o governo brasileiro, movidos pelo governo americano, como, por exemplo, novas tarifas sobre produtos brasileiros e medidas diplomáticas contra integrantes da corte. A iniciativa tem como objetivo preservar canais mínimos de diálogo entre a família Bolsonaro e o Supremo em uma tentativa de estabelecer um pacto de convivência institucional. Nos bastidores, aliados do ex-presidente têm concentrado críticas ao ministro Alexandre de Moraes e evitado ataques aos demais ministros do Supremo, numa estratégia de distensionamento. Embora não tenham influência direta sobre decisões comerciais dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo argumentam junto a interlocutores em Washington que as tarifas adicionais que eventualmente venham a ser adotadas sobre produtos brasileiros afetam produtores do agronegócio que são justamente os grandes aliados do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira, o que poderia gerar impactos políticos e econômicos negativos para a base bolsonarista. Até agora, o governo americano não se pronunciou oficialmente sobre esse pleito, no sentido de pleito aqui no sentido de pedido, né? Mas o Eduardo Bolsonaro, quando essas informações sobre a entrevista que ele concedeu à CNN passaram a ser veiculadas nas redes sociais, aí o Eduardo Bolsonaro fez o quê? Ele correu para a internet para tentar desmentir, para manter sua base mobilizada. Mas o que ele disse à CNN, ele disse. Vamos ver depois o que ele desdisse. Alex, solta para nós aí o VT do Eduardo Bolsonaro, por favor. Meus amigos, só para deixar claro uma coisa aqui, não existe qualquer tipo de recuo. Estão sendo veiculadas aí matérias dizendo que o Eduardo Bolsonaro recuou e está pedindo para não sancionar os ministros, que eu não estaria disposto a encará-los. Eu abri mão do meu mandato, eu estou aqui nos Estados Unidos única e exclusivamente para essa pauta. Agora, eu quero chegar a uma possibilidade menos traumática. Eu quero isolar o Alexandre de Moraes. O meu desejo aqui é por justiça, não é por vingança. É por isso que a gente está seguindo um passo a passo. Começou com a retirada dos vistos, depois com a sanção ao FEC. Quem sabe amanhã a esposa do Alexandre de Moraes e outras autoridades venham a sofrer as mesmas sanções. É simplesmente isso. Quem está falando em recuo, quem está falando que eu desisti de colocar adiante outras medidas rigorosas como sanções, está mentindo para você. Pois é. Disse o que disse, depois desdisse, dizendo que não disse o que falou. Mas falou, tá? Mas falou. Bom, e aí vamos voltar ao rame-rame parlamentar. O que está acontecendo lá em Brasília? O que está acontecendo é o seguinte, o Hugo Mota antecipou a volta dele da Paraíba, ele não estava ontem na reabertura dos trabalhos parlamentares e a oposição fez o que fez, né? Na verdade é um teste de fogo aqui para a liderança do Hugo Mota, que tem sido abertamente desafiado pelo pessoal do Centrão. E o Hugo Mota consegue desagradar todo mundo. Ele desagrada a direita e desagrada a esquerda. Vamos ver agora o que vai acontecer na reunião de líderes. Ocorre que a oposição já anunciou que não vai participar da reunião de líderes de hoje, né? E, inclusive, foi longe o protesto nessa madrugada lá no Congresso Nacional. Vou mostrar para vocês aqui a matéria no site do G1, da editoria de política, está aí a manchete para você. Oposição pernoita na Câmara após a prisão de Bolsonaro, o ato virou sinônimo de protesto nos últimos anos, tá? O aliado do ex-presidente Daniel Silveira dormiu no gabinete para não receber a tornozeleira eletrônica e Glauber Braga protestou contra o avanço da cassação no Conselho de Ética, tá bom? Olha, a matéria nos diz o seguinte, ó, deputados de oposição estão pernoitando de terça-feira para esta quarta no plenário da Câmara dos Deputados. Deputados de direita organizaram uma lista de revezamento para pernoitar no plenário da Casa em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O ex-presidente teve prisão domiciliar decretada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, porque descumpriu medidas cautelares.
O revezamento dos opositores inclui 3 grupos de deputados com turnos programados a cada 3 horas. Passar a noite na Câmara tem sido uma forma de protesto usada pelos deputados dos últimos anos. A gente se lembra aqui do último caso, que inclusive está nessa foto aqui, né, do Glauber Braga, que fez uma greve de fome e permaneceu num dos plenários das comissões lá da Câmara durante alguns dias, né? E aqui a matéria do G1 relembra esse episódio, fala aqui, olha, em outro caso recente, o deputado Glauber Braga dormiu em um dos plenários das comissões da Casa por mais de uma semana em abril deste ano. O parlamentar também fez greve de fome. Aliás, o pessoal do PL podia fazer, junto com essa ocupação, também uma greve de fome, hein, gente? Né? Bom, olha só, o então deputado Daniel Silveira, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, passou uma noite no seu gabinete em março de 2022, não apenas para protestar, mas também para evitar receber uma tornozeleira eletrônica, né? A determinação para usar a tornozeleira também havia partido do Moraes. A gente vê que tornozeleira eletrônica é algo que rende no Brasil, rende bastante, né? Olha, e aí o que vai acontecer no dia de hoje? Hoje o Hugo Mota volta a Brasília, né? Diz que vai fazer uma reunião de líderes, a qual, como eu falei antes, a oposição já disse que não irá atender. Então está aqui a manchete para vocês, a manchete no site, mais uma vez, do G1. Hugo Mota antecipa retorno a Brasília após protestos e obstrução de deputados da oposição. Além da ocupação do plenário da Câmara, os partidos de centro-direita se articulam para reagir à decisão de Alexandre de Moraes de determinar a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, antecipou o retorno a Brasília, cancelou uma agenda que tinha em Fortaleza nesta quarta, depois dos processos obstrutivos lá dos deputados do PL. Além da ocupação do plenário da Câmara, os presidentes de partidos de centro-direita se articulam para reagir à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de determinar a prisão cautelar de Jair Bolsonaro. Mota participaria de um seminário sobre alfabetização na capital do Ceará, mas já na manhã de ontem ele decidiu antecipar o retorno depois de participar de inauguração de hospital em Patos e em João Pessoa, na capital da Paraíba, né? Na terça, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, teve uma conversa sobre esse assunto com os presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, pedindo apoio à obstrução dos trabalhos no Congresso. Rueda e Nogueira, cujas legendas que presidem formam uma federação, aceitaram participar, então, da ofensiva pela paralisação dos trabalhos no Legislativo e orientaram as bancadas desta forma. Essa não foi a primeira articulação desse grupo. Há cerca de 2 semanas, quando Bolsonaro passou a usar a tornozeleira eletrônica, Rueda sugeriu uma conversa remota, incluindo também o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, né? A reunião acabou não acontecendo, os presidentes entraram em uma sala virtual em momentos diferentes, muitos estavam de férias no exterior, acabou havendo um desencontro. O Marcos Pereira, que é advogado e tem causas nas cortes superiores, tem sinalizado que não quer entrar em confronto com o STF, confronto direto, né? Aí se o cara tem interesse lá no Supremo, não se mete com os ministros, né? Então fica pianinho. Pesa também o fato de ser presidente do partido de Mota. Mesmo assim, deputados do partido mais alinhados ao bolsonarismo têm participado dessa ofensiva. O PL, o partido do Bolsonaro, tem pressionado outras siglas para aderirem mais abertamente a uma mobilização pró-Bolsonaro. A oposição pretende ocupar as mesas diretoras por tempo indefinido. Deputados e senadores vão fazer um rodízio de 3 horas, ocupando as mesas por 6 horas de descanso. A ideia é só paralisar quando houver uma reunião conjunta com os presidentes da Câmara e do Senado. Como eu falei, hoje tem reunião de pauta, né? E essa reunião de pauta deve ser uma reunião de pauta esvaziada, tá? Sobre o tarifaço, que começou hoje, ainda existe uma expectativa no governo brasileiro de que as coisas vão se ajeitar com os Estados Unidos nos próximos dias, né? E essa expectativa ainda não está no horizonte, mas nós temos, por exemplo, carnes brasileiras que são importantes na composição da pauta de exportações e também, né, da composição de custos para o consumidor americano. Nós temos o problema do café brasileiro, por exemplo, que serve 30% das xícaras produzidas lá nos Estados Unidos. Tudo isso pode, por pressão norte-americana, deixar essa lista dos produtos tarifados e passar a integrar a lista de exceções. Mas, na verdade, ainda não há essa perspectiva no horizonte,
porque, como eu falei, não existe um canal de negociação instituído. Mas tem gente importante no governo brasileiro que acredita que isso vai acontecer. Isso está também na edição de hoje do Valor Econômico, né, uma matéria dizendo que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, diz acreditar que os Estados Unidos vão voltar atrás do tarifaço contra, especialmente, o café e a carne brasileira. Se isso acontecer, uma boa parte do volume exportado para os Estados Unidos vai ficar livre do tarifaço, nessas isenções pontuais feitas na lista de exceção. Vamos ver o que disse aqui a ministra do Planejamento. Simone Tebet disse acreditar que os Estados Unidos vão voltar atrás da taxação de produtos como café e carne por causa do impacto que essas sanções terão no preço final dos produtos para o consumidor americano. A análise de Tebet se baseia, segundo ela, em conversas que a pasta vem tendo com empresários do setor. O que ela disse aqui, entre aspas: tenho conversado com alguns empresários sobre o tarifaço. Por uma questão de lógica, de oferta e procura, as únicas coisas que ficaram fora da lista de exceções e que são caras ao paladar deles são carne, café e algumas frutas. O resto, eles se reposicionaram. Então, acreditamos que, ao olharem os números inflacionários, eles vão reposicionar esses produtos no mercado. Pode acontecer nos próximos 15 ou 30 dias, mas vai acontecer, disse a ministra após um evento no Palácio do Planalto. O tarifaço de Donald Trump está programado para entrar em vigor hoje, né? Já entrou em vigor, portanto, ao menos tecnicamente está em vigor, e a sobretaxa é de 50% sobre aqueles itens que não estão nas listas de exceção. Apesar dessa relação de exceções ser composta por quase 700 itens, mercadorias importantes da pauta de exportações como café, cacau, carne e frutas serão sim afetadas por sanções. Questionada sobre as declarações do presidente Lula de que há um pretexto eleitoral por trás da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar o tarifaço contra o Brasil, Tebet disse que não vê nenhuma lógica no caminho adotado pelos americanos. Ela disse exatamente o seguinte: não tem absolutamente lógica nenhuma, até eleitoral, se eles estivessem pensando em eleição, ponderou, né? Tebet também disse que o plano de contingência elaborado para auxiliar setores que devem ser atingidos duramente por esse tarifaço vai oferecer benefícios específicos para cada segmento produtivo que serão proporcionais ao impacto econômico sofrido. Apesar disso, ela reforçou o discurso da equipe econômica de que as alterações terão baixo impacto fiscal, ou seja, as consequências para o governo brasileiro serão mínimas, né? Ela disse o seguinte: o plano de contingência já está acontecendo. É uma série de medidas que já estão nesse cardápio. É uma questão de tirar ou não tirar algum setor, a depender das exceções serem estendidas ou não. Cada setor terá um determinado tipo de benefício, a depender de quanto e como ele for atingido. Não vamos também inventar nada, nem tirar coelho da cartola, disse a Simone Tebet. A seguir, a ministra foi questionada sobre o impacto fiscal. Ela disse: a maioria não passa pelo espaço fiscal. Quando você fala de alongamento de prazo, de carência, de juros diferenciados, os subsídios não passam necessariamente pelo orçamento, explicou a ministra do Planejamento. As medidas do BNDES, segundo ela, podem até ter algum impacto fiscal, mas as medidas prioritárias e emergenciais, como alongamento de prazo, carência, juro diferenciado, subsídios, participação de bancos públicos, não necessariamente isso passa pela questão fiscal. E aquilo que passar, os setores específicos que efetivamente precisem, juntam esses valores e mandam para o Congresso Nacional, disse a ministra Simone Tebet. Portanto, é um esforço aqui que o Brasil vai ter que despender para tentar mitigar, né, as consequências de tudo isso para os empresários e os empregados dos setores mais atingidos. Vou mudar um pouco de assunto aqui, porque nós já estamos aqui quase no encerramento, e eu preciso registrar aqui que ontem houve uma manifestação de entregadores do iFood que parecem ter finalmente acordado para o fato de que há uma relação quase que de escravidão, né, entre eles e os aplicativos que mandam a eles as ordens de serviço. Então está aqui a manchete no site do ICL. Entregadores denunciam escravidão moderna em evento do iFood que teve ingresso a R$1.000. Era um evento chiquésimo que o iFood fazia, que foi surpreendido por essa manifestação aqui que está na foto do nosso site do ICL Notícias, né? Vou ler aqui a matéria do Brasil de Fato, reproduzida no nosso site. Entregadores de aplicativo fizeram protesto nesta terça-feira na porta do iFood Move,
é um mega evento da plataforma de delivery na São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. Esse evento era voltado para empresas e celebridades, como o Usain Bolt entre os palestrantes, um evento de 2 dias que esgotou seus 12 mil ingressos com valor aproximado de R$ 1.300 por dia no último lote. Os entregadores afirmaram que não foram convidados para essa festa. No estacionamento do Plaza Sul Shopping, ainda distante do iFood Move e onde os manifestantes se concentraram, os organizadores do ato foram abordados por seguranças privados que se apresentaram como seguranças, como funcionários do iFood, questionando o que eles pretendiam. No aplicativo, pipocaram ofertas de promoções de mais de R$ 5 para pegarem pedidos. Ainda assim, eles seguiram numa motociata até a porta do evento com faixas que diziam Food, Move, Escravidão e Conexão Motoboy, todas as quebradas. Além da capital paulista, participaram também trabalhadores de Campinas, Mogi Guaçu, Sorocaba, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Com uma vaquinha, eles organizaram um churrasco a poucos metros da entrada desse evento iFood Move. O que realmente estão comemorando nesse evento é a escravidão moderna daquilo que eles chamam de empreendedorismo. Enquanto eles brindam com ministros do Supremo, eles tomam champanhe e o caramba, A4, agente integrador, está aqui na rua tomando sol na cara, tomando chuva, sem ter onde usar o banheiro e às vezes até correndo risco de vida, disse o João Victor, que era um dos manifestantes. A gente não pode acabar com o aplicativo, a gente quer melhoria, a gente não quer acabar com o aplicativo. Sem entregador não tem delivery e nem espetáculo, resume João Victor. Essa é a segunda edição que é propagandeada pelo iFood como o maior encontro de restaurantes da América Latina, com 6 palcos simultâneos e 100 palestrantes. Mas o que passou mesmo para a opinião pública foi justamente esse protesto dos entregadores do iFood, né? Olha, estamos chegando ao finalzinho. Eu só quero falar mais uma coisa sobre o tarifaço. Nós temos aqui mais uma reportagem falando sobre setores que estão sendo muito impactados por esse tarifaço a partir de hoje. Preocupações grandes lá no estado do Rio Grande do Norte, que é o grande produtor de sal marinho, né, e também de pescado. São 2 produtos vulneráveis que estão na pauta de exportações. O sal não é perecível, mas o pescado é perecível e toneladas de peixes já deixaram de embarcar, né, apesar do esforço das empresas exportadoras para tentar antecipar a remessa de pescado para os Estados Unidos, né, congestionando inclusive a saída dos aeroportos internacionais brasileiros com carregamentos enormes, né. Olha, aqui na reportagem do Jornal Nacional de ontem, está descrito que 47% de todos os clientes, de todos os negócios feitos pelas salineiras do Rio Grande do Norte tem como destino os Estados Unidos, tá? E o Rio Grande do Norte é quem produz 98% do sal marinho do Brasil. Então o prejuízo é grande por lá. Bom, estamos chegando ao fim, já vem aí o N1 e eu preciso agora colocar aqui o nosso marketing para o dia de hoje. O ICL Notícias promoveu ontem aqui, você viu, espero que você tenha visto, se não viu, pode ver durante o dia de hoje, um debate após a apresentação de um documentário sobre os custos dos ricos no Brasil. Esse documentário está à disposição no nosso canal no YouTube e você pode assisti-lo novamente. Ele é de graça, está aberto para todo mundo, tá bom? Então, você vai aqui no iclnoticias.com.br e pega as orientações para saber como chegar ao nosso canal e assistir esse documentário. Eu vou me despedir de vocês, são 8 horas da manhã, agradecendo sua audiência e a gente se encontra aqui amanhã, quinta-feira, às 8 da manhã, para saber o que sobrou do Brasil para noticiar para vocês, tá bom? Tchau, obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau. Tem gente que ainda acredita que o Bolsonaro e a turma dele é simplesmente um bando de maluco que gosta de pegar o microfone e falar um monte de besteira. Agora, será que quando ele faz os ataques às urnas, quando ele faz os ataques ao STF, quando ele faz os ataques, né, aos líderes de partidos e ideologias que não são a dele, será que isso tudo sai da cabeça dele na hora? Ou será que existe um método? Será que existe um programa para poder minar e, no final das contas, destruir uma democracia? A melhor pessoa do mundo para nos ensinar sobre isso é Daniel Ziblatt. Ele é professor de Harvard e escreveu o best-seller
Como as Democracias Morrem, livro que atingiu o primeiro lugar em quase todos os países do mundo democrático. Ele, Daniel Ziblatt, vai dar uma aula com exclusividade para o ICL no dia 28 de agosto. Uma chance única da gente poder aprender com um dos maiores intelectuais do mundo de graça. Aprender com um dos melhores professores do mundo, de graça. Com tudo ali fácil para a gente poder entender, não tem outro lugar, é só no ICL. Alegando um viés político-ideológico, a Fundação Teatro Municipal de São Paulo cancelou a festa literária da Flipei, mas ela ainda vai acontecer, apesar de um incômodo da extrema-direita. Eu conversei com um dos organizadores, o Rafael Limongelli, a respeito desse assunto. Você acompanha hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero aqui. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.